E quando nós pensamos nesse tema, até que Ele venha, vamos ser o bom perfume de Cristo. Nós já ouvimos nas canções algumas mensagens apresentadas através da adoração e pensamos, o que seria esse bom perfume? Como que nós podemos realmente apresentar um bom perfume, que é o perfume de Cristo? E será que eu, você, nós temos exalado um bom perfume? O perfume verdadeiro de Cristo? O perfume original? Quando nós falamos em perfumes, acredito eu que os irmãos têm o costume de usar, a maioria de nós temos o costume, de utilizar, principalmente as mulheres. E hoje no mercado existem vários tipos de perfumes. Somente os especialistas conseguem distinguir, porque tem tantas, até o pastor algum tempo atrás trouxe para nós um estudo sobre o cuidado que tínhamos que ter com as cópias, falando sobre seitas heresias. E aí eu lembro de uma figura, uma imagem que o pastor trouxe, daquilo que é cópia e o que é original. Em uma das imagens tinha um perfume, pastor? Tinha um perfume que era original e uma réplica, que eram idênticos. Talvez até a fragrância fosse parecida. Mas quem conhece verdadeiramente sabe distinguir o que é original e o que é similar. Não falam mais a palavra pirata, Hoje mudou essa palavra, agora é similar, Mas falando do perfume de Cristo, eu convido a igreja a lermos em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. A Bíblia que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional, NVI. Segunda Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Os irmãos poderão acompanhar na sua Bíblia, ou aí no slide também, os irmãos do som e imagem já estão compartilhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler o 14 e 15. Vamos ler o 14 e 15 para melhor compreensão do texto. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. E após a leitura vamos fazer uma oração. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, ou em algumas versões, o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Vamos orar. Santo Deus e bendito Pai, ao Senhor que tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, nós o bendizemos, o adoramos, louvamos ao Senhor, ó Deus, pois grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Quão grandes obras o Senhor tem realizado, ó Deus, em nossas vidas. Quão maravilhosa é a sua graça, ó Deus, manifesta todos os dias. E se nós estamos aqui hoje, de pé, onde podemos respirar, sem estarmos dependentes de um aparelho, de uma respiração artificial, de um pulmão artificial, é porque mais uma vez se manifestou a sua misericórdia sobre nós, ó Deus. Por isso, nós agradecemos pelo seu cuidado por nossas vidas, pelo seu cuidado sobre nossa casa, nossas famílias, seu cuidado sobre a nossa família na fé, onde nós aqui hoje, ó Deus,
podemos estar juntos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. E cremos, ó Deus, assim como a irmã Cátia, a irmã Maria, que aqui manifestaram, ó Pai, o seu clamor aos seus pés, ó Deus, para que nós, como igreja, estivéssemos intercedendo e clamando juntamente com elas. Entendemos que existem muitos outros irmãos, irmãs, homens, mulheres, jovens e crianças que também precisam, ó Deus, do seu amparo, precisam, ó Pai, do seu cuidado, da sua misericórdia. Por isso, ó Deus, intercedemos por estes também, por aqueles que estão nos hospitais, em um leito de enfermaria, aqueles, ó Deus, que estão na dependência de outras pessoas para fazerem coisas tão básicas, simples, mas, ó Deus, que a Tua paz chegue até eles também. E, se possível, conduza a cada um de nós para sermos os mensageiros desta paz, mensageiros da palavra de vida, pois somente o Senhor é capaz de dar vida, esperança e paz a todos aqueles que necessitam. E assim nós oramos, ó Deus, suplicamos e agradecemos, entendendo que no seu tempo, cada pedido, cada oração, cada clamor será atendido, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, falando de perfume, você já pesquisou a respeito de como foi que surgiu o perfume? Há quanto tempo faz? Eu estava pesquisando sobre esse tema, e é interessante que, quando nós falamos sobre perfume, entendemos que o perfume ele teve uma origem há muito tempo atrás. O corpo humano responde a cheiros de modo emocional. Um perfume no ambiente é capaz de estimular sensações e reações em cada indivíduo de maneira diferente. Além do poder de trabalhar as emoções, que nos remete a lembranças. Você já sentiu o cheiro de uma fragrância e você lembrou, talvez, da sua infância? Aquele cheiro de um pão caseiro, eu lembrei da minha avó, que a minha avó fazia, né, um pão tão gostoso. Ou o cheiro daquela alfazema, não sei se alguém aqui já ouviu falar em alfazema. Já? Não, mas eu também lembro dessa fragrância. Eu lembro que a minha mãe usava, né, e a minha sogra ainda hoje usa, né, essa fragrância muito agradável, um cheiro de campo, né? É um cheiro único. Então, é por isso que quando passamos por alguma situação, as pessoas guardam o cheiro presente naquele momento. É uma questão de sobrevivência também, pois inconscientemente pensamos que ao sentir determinado cheiro, vamos ficar felizes ou tristes, dependendo de quando você sentiu aquele cheiro a primeira vez, em que momento você está vivendo. Porém, a palavra perfume, ela vem do latim, per, que significa origem de, e fumare, fumaça. Há relatos na história de que as mulheres orientais passaram a utilizar perfumes, sendo a rainha Cleópatra uma delas. Então, depois de termos uma noção de como surgiu o perfume, quais os seus efeitos, vamos falar agora do bom perfume. O bom perfume de Cristo. Quer dizer que nós, eu e você, devemos ter o caráter e frutos próprios do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 2, o primeiro versículo que nós lemos, versículo 14, que nos diz: mas a graça de Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
Onde quer que nós estejamos, seja no nosso trabalho, seja na reunião de família, em uma reunião familiar, seja dentro do nosso carro dirigindo. Temos aqui o nosso irmão Jorge, que exerce essa profissão, né, irmão? De ser motorista particular de milhares e milhões de passageiros, sem conhecê-los, que é através do aplicativo, né? Tive a oportunidade também de trabalhar um tempo nessa atividade. E ali nós não escolhemos as pessoas que nos escolhem. Quando nós usamos o aplicativo como passageiro, você pode escolher aquele motorista ou não, aquele que vai lhe conduzir. Mas nós, motoristas, não temos essa opção de escolher o passageiro. Claro que quanto mais corrida pegarmos, melhor. Mas seja no nosso trabalho, como o irmão Jorge ali, seja onde você está trabalhando, ou já está, alguns aqui talvez estejam até já aposentados, né? Glória a Deus por isso. Um dia a gente chega lá, né, irmão Antônio? Um dia a gente chega lá, é porque ele se aposentou cedo, né? Não é por causa da idade, tá, irmão? É porque se aposentou cedo. Mas aonde estivermos, irmãos, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo em todo lugar, que é o seu conhecimento. Exalar o conhecimento de Deus. Nós percebemos hoje o quão a humanidade é carente do conhecimento de Deus. Esses dias, eu não vi a reportagem, mas eu soube que um determinado homem trabalhando em um posto de gasolina agiu de uma forma violenta, agressiva, onde ele jorrou combustível numa pessoa porque ele havia quebrado a chave, né, do veículo, e numa discussão se exaltaram. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 15, Provérbios capítulo 15, diz que a palavra dura suscita a ira, mas a resposta branda desvia o furor. E somente quando nós temos o conhecimento de Deus e que de fato exalamos o bom perfume de Cristo, conseguimos ter esse controle emocional, esse controle, esse autocontrole, né? Que é um dos frutos do Espírito Santo, o domínio próprio. Então, quando nós entendemos de fato o que é ser o bom perfume de Cristo, nós aprendemos que quando nós entramos em um lugar, em um ambiente, as pessoas, elas precisam e devem sentir algo diferente. Nas nossas ações, nas nossas respostas, nos nossos comportamentos. Precisamos ser diferentes. Não porque somos melhores do que os outros, jamais, mas porque servirmos o melhor, que é Cristo Jesus. Amém? É Ele quem nos transforma, é Ele quem molda o nosso caráter, é Ele que em nós, através do seu Santo Espírito, nos conduz a transmitirmos ou apresentarmos uma fragrância agradável. Falando em fragrância, eu lembro esses dias no trabalho, na sala onde eu estava trabalhando, passou um rapaz pelo corredor. Ele estava com um perfume muito forte, ao mesmo tempo muito doce. E foi logo depois do almoço, né? Até disse assim, brincando, poxa, eu estava até com vontade de comer uma sobremesa, um doce. Mas como já passou o doce por aqui, né? A fragrância estava tão doce que passou a vontade. Mas existem pessoas que, às vezes, exageram um pouco no perfume. Então a gente tem que ter certo cuidado quando estamos em um ambiente público, quando trata-se de perfume, se esse perfume vai ser agressivo ou não, se vai incomodar alguém ou não. Agora, trazendo isso para a nossa vida espiritual, será que o perfume que estamos exalando está sendo agradável às pessoas ao nosso redor? Ou está sendo insuportável
ao ponto das pessoas não quererem estar próximo de nós, ou não se sentir agradável com a nossa presença. Porque o Espírito de Deus, que habita em nós como seu povo, como seus filhos, é Ele que vai nos ajudar, nos auxiliar, vai nos conduzir para que apresentemos um comportamento, um bom testemunho adequado, para que seja impactante na vida das pessoas. Porque, como nós falamos, o mundo hoje está insensível. As pessoas estão cada vez mais agressivas e costumamos dizer que quanto mais o ser humano se afasta de Deus, pior pessoa ele se torna. Não existe ninguém que se afaste de Deus e se torne uma melhor pessoa. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos de Deus, melhores pessoas seremos. Amém, irmãos? Esse tem que ser o resultado. Esse tem que ser o bom perfume que nós precisamos e devemos transmitir. E ao contrário do bom perfume, o homem, por causa do pecado, ele apresenta um mau cheiro ou exala um cheiro desagradável por causa do pecado. É o pecado que faz com que exale um cheiro desagradável aos olhos de Deus, às suas narinas. E isso é algo que vai cada vez mais afastando o homem da presença e da comunhão com o Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23, uma leitura bem conhecida pela igreja, que nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém, irmãos? O salário do pecado é a morte. É o resultado. A pessoa que não quer ter comunhão com Deus, que quer viver uma vida de pecado, ela nunca vai conseguir exalar um bom perfume, porque o bom perfume é só em Cristo Jesus. E o resultado desse pecado será a morte. Porém, o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus quer para todo ser humano, que vivam em paz, que se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e vivam. É o que Deus nos diz em Ezequiel, capítulo 38. Então, como bom perfume, nós, como seus servos, como seus filhos, como seguidores de Cristo, temos que apresentar o mesmo perfume que Cristo apresentou. O mesmo perfume que Deus, através de Cristo Jesus, apresentou para a humanidade. Todo perfume tem a sua essência. Quando nos esvaziamos, nós nos humilhamos diante de Cristo. Somos cheios dele e de sua essência. Exalar o bom perfume de Cristo não é um estilo de vida, mas é uma transformação interior de quem gerou o fruto de arrependimento. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Nos diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana,
humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, Jesus Cristo, sendo o autor da vida, Rei dos reis, tomou a atitude de se humilhar, de esvaziar-se de si mesmo, para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Assim também, nós, pobres pecadores, temos que todos os dias nos esvaziarmos de nós mesmos, para que a glória de Deus se manifeste em nós, para que Ele venha nos encher e transbordar do seu bom perfume, e que esse bom perfume, por onde nós passarmos, ele vem apresentar um aroma suave, primeiramente para agradar ao Senhor, para a glória do Senhor, e para que aqueles que nos cercam, aqueles que estiverem ao nosso redor, sintam a presença e a vontade, o desejo de buscar a Deus também. Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que perseveram, mesmo em meio às lutas, às provações, às batalhas. Louvamos a Deus pela vida da nossa irmã Patrícia também, o testemunho que deixou aqui hoje, o testemunho da irmã Kátia, tantos testemunhos aqui, se nós pudéssemos abrir espaço, oportunidade, que mesmo em meio às lutas, às dificuldades, problemas de saúde, continuam perseverando, não desistindo de servir ao Senhor, de fazer a sua vontade, de louvá-lo, de exaltá-lo, não somente com a sua voz, mas com a sua vida. E como é bom, irmãos, isso nos motiva ainda mais continuarmos firmes, buscando a fazer a vontade do Senhor, porque às vezes nós reclamamos por coisas tão pequenas, coisas tão banais, fúteis. Isso serve para nós nos olharmos para nós mesmos e vermos como somos pecadores e dependemos da misericórdia do Senhor. Porque às vezes reclamamos de tudo. Se está chovendo, reclamamos porque chove. Se o sol está quente, reclamamos porque está calor. Se tem peixe, reclamamos porque não tem carne. Se tem carne, reclamamos porque não tem peixe. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Para concluir, nós entendemos que quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia nos diz, o que ela diz? Nós descobrimos que temos a responsabilidade de exalar o perfume de Cristo em nós. Através do nosso bom testemunho, essa fragrância é percebida por todos aqueles que estão ao nosso redor, a começar pelo nosso lar, pela nossa família. Nossa vida deve atrair as pessoas para Deus. E não é preciso fazer força quando caminhamos com Jesus Cristo. É impossível andar com Ele e não exalar o cheiro de Cristo, o cheiro da vida, o cheiro da paz, da esperança que só encontramos no Senhor. Amém?